Oscar Lima Alfa, senhores aviadores, aqui é o Alexandre Salles. E, senhores, nesse último ano eu estive trabalhando na Ebianchi, que é a maior empresa de ensino à distância voltada para pilotos aqui no Brasil. E tirando as dúvidas dos PPs e PCs, eu pude notar aquelas mais comuns. Então tomei a liberdade de abordar algumas delas aqui com vocês. E o tema de hoje é erros de pressão envolvendo QNE e QNH. Parte da dificuldade que alguns alunos têm em associar esse tipo de conceito é graças a essa metodologia onde o aluno identifica na questão se o QNH é maior ou menor do que o QNE e a partir disso ele aplica um desses dois grupos aqui de consequências ali nessa questão. O primeiro problema é que esse tipo de checklist ele é engessado e aplicável unicamente em questões onde a aeronave está voando em nível de voo e a questão pergunta qual a altitude verdadeira dela, informando o QNH. Contudo, se a questão acabar informando o contrário, falar que a aeronave está utilizando o QNH e perguntar a altitude e pressão dela em QNE, esse checklist não funciona, terá de ser do modo inverso. E esse é um dos erros que os alunos acabam cometendo de não se atentar a esse formato. O outro é que a pessoa acaba tentando decorar todo esse checklist unicamente com pequenas frações de informação. Então ela tenta, por exemplo, associar que um QNH maior tem, por exemplo, a altitude do altímetro menor. Só que na hora que ele vai aplicar isso na questão dias depois, ele não se lembra se nesse cenário o que é menor é a indicação do altímetro que é menor ou é a altitude verdadeira que é menor. Ou seja, são muitas variáveis para o aluno tentar decorar para dias depois, semanas depois, meses depois, tentar se lembrar e aplicar ali na questão. Então, ao invés de tentar decorar todo esse checklist que funcione apenas no cenário, a única coisa que o aluno precisa aprender é como o altímetro se comporta de acordo com o ajuste de pressão que você coloca nele. Então, nós temos aqui um altímetro setado em 4.800 pés, com um ajuste de pressão padrão de 1013. E a única coisa que você precisa decorar é isso. Se você aumentar o ajuste, a indicação do altímetro também aumenta. E se você diminuir o ajuste, a altitude do altímetro também diminui. Única e simplesmente isso. Então agora vamos aplicar isso aqui em uma questão. Uma aeronave voa no flight level 120 e o QNH na região é de 1018. Qual sua altitude verdadeira? Então de início vamos aplicar aqui o conceito do altímetro. A questão está basicamente perguntando o quê? A aeronave está voando em nível de voo, ou seja, ela está voando ajustada em 1013. O que vai ocorrer com a altitude indicada ali no altímetro se eu mudar de 1013 para 1018? Como você viu, ela vai aumentar, se você aumentar de 1013 para 1018. Mas quanto exatamente ela vai aumentar? Vamos calcular. Então a gente vai fazer 1018 menos 1013 e vai dar uma diferença de 5 hectopascais. Como você vai aprender ali em navegação, cada hectopascal equivale a 30 pés. 5 vezes 30, 150 pés. E como ela vai aumentar de 1013 para 1018, a altitude indicada também vai aumentar. Então 12.000 pés, que equivale aqui ao nível 120, 12.000 pés mais 150, então a altitude verdadeira vai ser de 12.150 pés. Agora vamos para outro cenário aqui. Uma aeronave está em solo no aeródromo de Tangamandapio, com elevação de 5.500 pés e QNH de 1015. Qual sua altitude de pressão? Então aqui nós vemos que essa questão tem exatamente o conceito contrário da anterior. Por quê? Na primeira questão, a aeronave estava utilizando o QNE, e ele perguntava o QNH, ou seja, a altitude verdadeira baseada no QNH, que é exatamente um tipo de problema para o qual esse checklist do começo é aplicável. Contudo, já que nessa segunda questão é o contrário, a aeronave já está no QNH e ele pergunta qual a altitude e pressão baseado no QNE. Ou seja, é justamente nesse tipo de questão com raciocínio contrário, onde os alunos que apenas decoram esse checklist acabam errando. Então o que a questão pergunta basicamente é isso. A aeronave já está em solo e ela está utilizando o QNH de 1015 e é indicado no altímetro a elevação do aeródromo de 5.500 pés. O que iria ocorrer com essa indicação se ao invés de 1015 eu diminuísse para 1013? Então, se você vai diminuir de 1015 para 1013, como você viu lá no altímetro, a altitude indicada também vai diminuir. 1015 menos 1013 é uma diferença de apenas 2 hectopascais, cada um equivale a 30 pés, então o resultado final vai ser 60 pés. Então, por fim, 5.500 pés menos 60
vai dar 5.440 pés de altitude e pressão. Simples assim. Agora vamos para uma terceira e última questão. Uma aeronave voa no Flight Level 080. O QNH na região é de 1020 HPA. Qual a altitude indicada no altímetro? Então nós temos aqui novamente 1013 e aqui a gente tem o QNH de 1020. Vamos fazer então de início já o cálculo de diferença. 1020 menos 1013 igual a 7 HPA. Cada HPA é 30 pés, então o total vai ser 210 pés de diferença. E agora eu jogo a resposta final para você. Tendo essa diferença de 210 pés, o que você deve fazer de acordo com essa altitude, inicial de 8.000 pés? Você deve somar, subtrair ou fazer o quê? Pense por conta própria por um instante. Agora que você já pensou, vamos para a resposta. Se você disse que nesse cenário nós devemos subtrair 210 pés, você errou. Agora, é claro, se você falou que tem de somar 210 pés, você também errou. Porque a resposta final é 8.000 pés. E por quê? Porque nesse tipo de questão que a gente tem de se atentar à interpretação correta de cada cenário. Veja só, essa questão fala que a aeronave está voando no Flight Level 080, ou seja, está utilizando o QNE. A questão informa que o QNH na região é de 1020 HPA, mas em nenhum momento a questão afirma que a aeronave estaria utilizando o QNH, que ela mudaria para o QNH, e também nem ela pergunta qual a altitude verdadeira. Ela apenas pergunta qual a altitude indicada no altímetro. Então, se no seu altímetro tem um ajuste de 1013 HPA, o QNE, e ele está indicando ali o Flight Level 080, 8.000 pés, e você não faz nenhuma mudança para o QNH, nem nada do tipo, a altitude indicada vai ser justamente 8.000 pés. E é aqui que você vê a importância de você saber interpretar corretamente cada questão, porque nem sempre as questões da ANAC vão lhe dar uma afirmação direta e sem nenhuma margem para interpretação. Então, por exemplo, você chegou a aprender que termos como nível de voo, flight level e também altitude e pressão são sinônimos para QNE. Ou seja, em nenhuma dessas questões você viu uma frase direta, como por exemplo, a aeronave está voando o QNE, a aeronave está utilizando o QNE. Não, aqui ele fala apenas que a aeronave está voando em nível de voo e aqui ele pergunta a altitude e pressão. Mas você tem que se adaptar para aprender que isso é o equivalente ao QNE ou o 1013 HPA. Igualmente, essa questão, por exemplo, em nenhum momento falou diretamente a aeronave está utilizando o QNH. Não, ela falou apenas que a aeronave já está em solo, com a elevação do aeródromo em 5.500 pés e com QNH de 1015. E como você vai aprender também em regulamentos, em pousos e decolagens, a aeronave utiliza sempre QNH. Então, se ela já pousou, já está em solo, ela está utilizando o QNH. Outro questionamento padrão é, ora Salles, mas eu aprendi ali que para você descobrir a altitude verdadeira, você na verdade tem de calcular o erro de pressão, mas também o erro de temperatura que existe no momento. Sim, correto, mas se a questão não dá para a gente o erro de temperatura, nós podemos então assumir que a temperatura naquele momento é a temperatura padrão ISA. Então nesse momento nós podemos ignorar o cálculo de erro de temperatura e focar apenas no erro de pressão em si. Então, por hoje é isso, senhores. E se quiserem conhecer a eBianchi e realizar conosco o seu teórico de piloto privado e piloto comercial de modo 100% online, você pode acessar o site e sempre utilizar o código Canal Piloto na compra. E como sempre, pilote um livro, leia um avião e nunca se esqueça de ter mais agilidade.